Olá, começa agora o programa A Banca. Você que é universitário, você que está pensando em ingressar na universidade, um dos maiores desafios para um aluno quando está concluindo o curso é a defesa do seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Aqui no programa A Banca, você ficará por dentro de toda a sistemática de uma banca examinadora. E você vai ver também no quadro Fala Mestre, dicas de como elaborar seu TCC. O aluno precisa encontrar um objeto de pesquisa, um problema de pesquisa que tenha alguma relevância. No Fala Fera, você participa mandando seus vídeos. E para defender o seu trabalho de conclusão de curso do programa de hoje, o nosso convidado é o J. Soares. E compondo a banca de hoje aqui no nosso programa, estamos recebendo a jornalista Indira Versosa. Bom dia, Indira. Bom dia, Manassés. É um prazer estar aqui também participando deste programa. E o jornalista, produtor Felipe Cavalcante, apresentador do Assunto do Dia, no Canal 14. Seja bem-vindo, Felipe. Um prazer, Manassés. Com certeza é um prazer muito grande estar aqui contribuindo com esse trabalho. E a Thalita Belo Cavalcante, ela que é chefe de produção da Rede Brasil de Comunicação. Seja bem-vinda. Obrigada, Manassés. É uma alegria poder participar do programa e espero poder contribuir. E para você ficar por dentro, você que é aluno concluinte, está aí à procura do seu tema para você defender o seu TCC, a professora Caroline Fernandes vai auxiliar nesse momento. Fizemos uma matéria com ela, ela vai lhe explicar como escolher o tema do seu TCC. Em primeiro lugar, é preciso que o aluno tenha uma certa familiaridade com o tema que ele está pretendendo pesquisar e uma vontade grande de aprofundar esse tema e tentar conhecê-lo com um certo grau de profundidade. A partir daí, o aluno vai tentar afunilar aquele objeto de pesquisa para um tema mais específico. E aí vem a parte mais trabalhosa para o TCC, que é justamente a construção do problema de pesquisa. Quer dizer, o que é que aquela obra, o que é que aquela pesquisa que o aluno está pretendendo construir com o TCC vai contribuir para a ciência? O que é que ele está querendo pesquisar finalmente com aquela proposta? O importante é que aquele objeto, aquele fenômeno, ele não termine a partir do TCC, e sim ele seja ampliado. Ampliar então esse conhecimento. Ok, agradecemos aí a participação da professora jornalista Caroline, trazendo informações para você que está aí no mundo acadêmico, você que está se preparando já para a escolha do seu TCC, do trabalho de conclusão de curso. Está aqui na nossa banca, a Indira Versosa, o Felipe Cavalcante, a Thalita Belo. É uma fase difícil para quem está na universidade hoje e não sabe qual tema escolher, como desenvolver, em meio a tantos temas, Surgem tantos temas para a gente fazer e a gente acaba meio perdido. É importante essa orientação? Com certeza, porque os alunos, quando eles vão pesquisar, aí descobrem que já tem um monte de pessoas que também tiveram a mesma ideia. Então, começa já com uma frustração no início, Escrever sobre o quê? Aí pensa no tema. Quando vê, já tem um trabalho, já tem alguma coisa desenvolvida. Então, eu acho que a fase mesmo mais complicada de todo o processo é a escolha do tema, E já começa difícil. Acho que é por isso que o TCC dá tanto medo, nos universitários. Felipe, há alguns que mudam de tema várias vezes, Não sei se aconteceu isso com você, mas há alunos que acabam passando mais um tempinho na universidade verdade. Por conta disso. Inclusive, eu tenho até uma experiência pessoal com relação a isso. Eu, quando estava concluindo o meu curso de jornalismo, eu tinha em mente fazer um artigo científico. Estava tudo pronto. Serve até como exemplo para você que está aí acompanhando. Olha só, eu tinha tudo pronto, tudo sob controle, deixei no pendrive, não guardei em outro lugar, no computador. O que aconteceu? Meu pendrive teve um problema, apagou-se tudo e tive que fazer um outro trabalho, de um artigo científico para um vídeo documentário. Daí uma colega minha estava sem uma equipe, estava fazendo sozinha esse trabalho, com muitas dificuldades, porque o trabalho exigia um aprofundamento teórico, uma busca maior e tudo mais. E daí eu chegando a conversar com ela, ela disse, eu estou só. Aí eu me ofereci, disse, olha, eu gosto muito de história, então vamos fazer juntos? Daí veio mais uma outra pessoa
e o grupo fechou em três pessoas, ou seja, isso serve como experiência também. Se você tem algum trabalho, não é, você pode colocar em vários pontos, imprime o trabalho, não é, coloca no pendrive, coloca no computador, enfim, use os diversos recursos que você dispõe. Vai confiar só num pendrive, né? Exatamente. Não confiar só em um meio específico para não perder, não ter esse problema que eu tive, mas depois corri atrás e graças a Deus foi tudo certo. Thalita, é importante que assim que o aluno ele ingresse, né, na universidade, ele já vá pensando na escolha do tema? Com certeza. É muito importante que quando ele entra na faculdade, ele já vá se inteirando do meio acadêmico. Às vezes a gente entra na faculdade e não tem nem ideia do que vai ter lá na frente, mas se a gente já for com esse pensamento, e esse programa vai ajudar bastante os calouros, né, que vão entrar nas universidades a pensar num tema e já focar nele, para que aí, ao final do curso, eles não estejam com aquela tensão pré-TCC, que é normal acontecer, mas se ele se precaver, vai dar tudo certo. Ok, tá aí. Muitas informações aqui no programa Banca para você ficar por dentro de todo esse sistema, de todo esse mundo acadêmico, para você não deixar para a última hora, né? O perigoso é deixar para a última hora. E como em todo o nosso programa, nós temos um convidado que irá enfrentar a nossa banca examinadora. Hoje nós estamos com o Jota Soares, né? O João de Deus, mais conhecido como Jota Soares. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Manassés. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham agora o programa A Banca. É um prazer estar aqui com você para defender o tema que eu escolhi para meu trabalho de conclusão de curso. E para você que deseja participar da nossa programação, você que deseja enfrentar aqui a nossa banca examinadora, você pode fazer a sua inscrição pelo nosso e-mail, programaAbanca@gmail.com. Antes de você fazer a sua defesa, Jota Soares, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Roda aí. Eu sou da cidade de Floriano, no estado do Piauí, e já trabalho na área da comunicação desde o ano de 1989. Foi lá exatamente na cidade de Floriano, onde eu pude trabalhar em 3 emissoras de rádio na cidade de Floriano. Trabalhei em 2 estações AM e uma FM, que foi a emissora a qual eu comecei. Aí de lá passei para a cidade de Picos, né? Trabalhei durante 3 anos e foi da cidade de Picos que eu conheci alguns amigos e cheguei até o estado de Pernambuco. Já estou aqui desde o ano de 2002, né? Já são 13 anos trabalhando no mercado da comunicação aqui no estado de Pernambuco e para mim tem sido uma lição a cada dia a aprender, né? Trabalhar com a comunicação, especificamente com o rádio. Já trabalhei em diversos outros segmentos dentro da comunicação, como jornal escrito, trabalhei em departamentos de mídias, departamento de marketing, e já tive vasta experiência. Na verdade, eu tenho essa vasta experiência, mas no meio do rádio eu tenho me dedicado e já são mais de 26 anos que eu trabalho nesta área. E chegando aqui no estado de Pernambuco, eu tive o conhecimento de vários amigos, né? Conheci os diretores de emissoras de rádio, alguns companheiros locutores, e foi onde eu tive o acesso à Rede Brasil de Comunicação, na época, a Rádio Boas Novas, que foi a partir dela que surgiu a Rede Brasil de Comunicação, onde hoje eu faço parte já ao longo de 10 anos, fazendo esse trabalho não só na locução, mas como também a parte operacional, a parte de coordenação de emissoras afiliadas da Rede Brasil e aprendendo esta profissão a cada dia. Aí você conheceu um pouquinho da história, né, do João de Deus, do Jota Soares, e a partir desse momento você vai enfrentar aqui a nossa banca examinadora. Fique à vontade, Jota, e boa sorte. Obrigado, Manassés, e eu quero cumprimentar também a banca examinadora, ao Felipe, a Indira e também a jornalista Thalita Bela. É um prazer imenso, né, hoje ser convidado para este programa e trazer o meu tema aqui para ser discutido também nesse programa, já se tratando de A Banca e o meu trabalho, o TCC, abordando o tema Mercado Gospel, Fé, Sucesso e Negócio. Agora, por que Mercado Gospel? Inicialmente não seria esse o tema escolhido, Mercado Gospel. Eu, juntamente com outros companheiros que estariam participando de equipe comigo para fazer os trabalhos, ou seja, o trabalho do TCC, nós discutimos um tema, mas só que seria um grande desafio, que seria exatamente ir até Brasília. O tema que eu estaria fazendo era sobre a flexibilização e a obrigatoriedade da Voz do Brasil, mas como ia envolver pessoas, ia uma estrutura maior e até financeiramente mais difícil, porque é um tema que eu gosto do jornalismo, da Rádio Nacional, principalmente a Voz do Brasil, e aquilo me encantou, até por conta da discussão na época, flexibilização e obrigatoriedade da Voz do Brasil. Mas aí ficou mais interessante
a professora orientadora do TCC, ela disse o seguinte: vocês têm que escolher um tema, falando para todo o grupo, para toda a sala de aula, um tema que você se apaixone, que você possa viver o dia todo com ele, a dormir e sonhar com esse tema. Eu digo, então, eu já penso aqui no meu tema. Eu vou falar um pouco, já que eu trabalho na área, no mercado, em emissoras, inclusive do segmento gospel, eu vou falar sobre o mercado gospel, como é que funciona esse mercado. E o meu foco é exatamente os cantores, os artistas que estão envolvidos nesta área do mercado gospel. E daí veio então o mercado gospel, fé, sucesso e negócio. E a escolha deste tema, deste trabalho, se baseia exatamente no avanço que foi ocorrido, que aconteceu, que acontece ainda, né, principalmente nas últimas 3 décadas, pela influência do estilo musical gospel. Aí vem uma discussão, eu abro um parêntese, a questão da discussão gospel e segmento secular, que nós definimos bem isso aí, que o pessoal fala muito nessas duas questões, gospel e secular. O que é o gospel? O gospel é uma mensagem do evangelho, que é uma palavra inglesa, e que trazida para o nosso meio, ela significa mensagem ou boas notícias, ou boas novas de notícias. E o secular, de acordo com o dicionário Aurélio, é uma coisa mundana ou não está atrelada a nenhuma religiosidade. Então se trata do secular. Aí nós trouxemos bem dentro dessa programação, dentro do nosso tema, as definições de gospel e secular. E nós trabalhamos no segmento gospel. Aí nós trabalhamos na pesquisa, trouxemos aqui vários artistas, cantores, proprietários de gravadoras, pessoas que estão envolvidas neste mercado gospel. Fé. O que está dentro do slogan, fé, sucesso e negócio. Por que fé? A fé refere-se exatamente ao lado devocional e espiritual dos artistas e o compromisso que eles têm com a religiosidade. A questão do sucesso é exatamente a questão da mídia, que eles estão nesse mercado por um fator de mídia também. Eles querem ter a questão do status. Então, eles, não só a questão espiritual, mas também tem a visão de se envolver com o mercado, de ser apresentado na mídia e na sociedade. A questão do negócio é exatamente como funciona o fator mercadológico do segmento, as gravadoras, a vendagem dos CDs, dos DVDs e de todos os produtos que estão ligados a este mercado. O mercado gospel, todos sabem que é um mercado muito pujante nas últimas 3 décadas, como falamos, mas nos últimos, digamos que 15 anos, na mídia, o gospel veio aparecer. E não só na mídia segmentada, que trabalha com o próprio gospel, mas ela chegou em outros meios, né, como canais seculares, se aproveitando do gospel para ter audiência. Né? Aí nós vamos falar, no decorrer deste trabalho, sobre cantores que eram da área secular e que migraram para o meio gospel por uma tentativa de mercado. Né? Nós pesquisamos sobre isso e desenvolvemos o trabalho. No caso aqui, como pré-produção, esse projeto que foi baseado na experiência pessoal, na minha experiência pessoal como radialista, já de alguns anos, já de 2 décadas e meia. Então eu pude trazer esse tema para digamos que um segmento, ou seja, um formato jornalístico, né? Daí então a escolha pelo rádio documentário, né, para a gente trabalhar com muitas sonoras, com uma reportagem, com muita pesquisa, porque a finalidade do documentário é exatamente fazer uma ampla pesquisa e definir o seu trabalho. Nós dividimos esse tema, o programa de rádio, que é um rádio documentário, em 3 blocos, né, cada bloco com 10 minutos. O primeiro bloco traz uma panorâmica sobre o mercado gospel nacional. Então é um material muito forte que nós temos de pesquisa. Paulo Ivo, que já foi da gravadora MK, já foi da EMAI Odeon, de tantas outras gravadoras, e atualmente ele é produtor musical. Ele já passou pela Sony Music, ele já veio da MK Publicitar, né? E hoje ele está envolvido mais com produções e sendo representante aqui em Pernambuco da gravadora Sony Music, levando esse material para todas as emissoras, para todos os lugares, a título de evento gospel. Nós demoramos aí quase um ano, né, pesquisando e desenvolvendo, com o apoio não só de alguns alunos lá que me deram apoio, mas da própria produção da Rede Brasil, de outras emissoras. Eu tive um grande apoio. No entanto, a escolha do tema, até porque você pode pensar que o tema escolhido, né, mercado gospel, é fácil de desenvolver, mas na verdade, em se tratando com foco jornalístico e para um trabalho de conclusão de curso, então se tornou muito mais difícil. Todos têm essa experiência de que passou por uma banca, de que passou por um TCC, então sabe que é difícil.
E agora a nossa banca examinadora vai avaliar e dar as notas. Bem, Jota, eu achei interessante seu trabalho e gostei da temática. Você não me convenceu ainda na questão do gospel, da música evangélica, da música secular, né? Inclusive, eu percebi que na questão das boas novas de notícias, não seriam notícias de boas novas? Foi Olha, isso que não me... Exato, porque a gente pesquisou, né, essa questão, é muito amplo esse estudo, Indira, né? E não dá para a gente trazer essa explicação a fundo do que é, na verdade, o gospel. Mas, em resumo, o gospel é o evangelho, é a mensagem pregada por quem é cristão, que trazendo esse tema, mercado gospel. Mas, na verdade, não é o segmento gospel, existe o segmento religioso. E dentro desse segmento religioso tem o gospel, que envolve vários gêneros, né? E tem o segmento secular. No caso, o gospel está inserido no segmento religioso, porque tem também o estilo católico, né? Então todos conhecem que existem os cantores católicos e do nosso lado, para diferenciar um pouco, tem o gospel. E daí veio o nome gospel, que é uma palavra grega, e em inglês significa evangelion, que traduzido significa evangelho ou boa mensagem, ou boa notícia, né? Então é mais ou menos isso que eu tentei trazer, porque é um estudo amplo quando a gente vai pesquisar o nome gospel. Ela me questionou se eu não tivesse muita sabedoria na hora, então eu não concordei muito com Indira não, porque ela foi muito incisiva, certo? Nas colocações, até porque eu expliquei sobre o gospel, sobre o secular e sobre o evangelho, sobre o estilo musical. Bom, ouvimos aí a Indira trazer essas informações, os pontos que ela anotou, né, e destacou, mas eu ainda não vou falar, João de Deus, J. Soares, vou pedir aqui para minha colega, a jornalista Thalita, né, poder trazer os pontos dela e no final eu trago aqui meu ponto de vista também. Ok, então, vamos lá, Thalita. Muito bem, J. Soares. Eu gostaria de parabenizar pela escolha do tema, né? O mercado gospel, que, como nós vimos, movimenta aí milhões de reais, que tem 15 milhões anualmente, só aqui no Brasil. A gente não conhece que ponto vai ser tocado, porque eles pegam o trabalho antecipadamente. Cada um dos integrantes da banca recebe o relatório, recebe, no meu caso, eu entreguei uma cópia de áudio do rádio documentário para ser avaliado também. Então, vou trazer algumas observações. Eu senti falta no texto, né, na parte da pré-produção, de você dizer um pouco da experiência de vocês como profissionais. Hoje, aqui no programa, nós vimos aí, né, um VT falando sobre um pouco da sua história, mas isso não estava na parte escrita, na parte da pré-produção. E vocês citam, inclusive no texto, que no grupo, né, você está representando um grupo, né, aqui, possui 2 radialistas experientes, a equipe era composta por 2 radialistas experientes, e quando a gente lê, a gente sente falta dessa explicação, dessa história um pouco de vocês, para a gente conhecer, né? Exatamente. Olha, são tantos detalhes, como já falamos. Essa questão da experiência, minha experiência, por sinal, e de outros que me apoiaram nesse trabalho, é interessante, mas isso a gente percebeu também, para não crescer, porque o trabalho, o próprio relatório em si, ele vai ter em torno de 50 páginas. Muito bem. Acho que essas foram as minhas observações, Felipe. Obrigada, Jota. Bom, João de Deus, nós ouvimos aqui a Indira, ouvimos a Thalita e nós pontuamos algumas outras questões que gostaríamos de discutir aqui nesta oportunidade. Temos aqui alguns pontos que eu queria anotar, que eu queria pontuar, perdão, já anotadas. Pontos anotados aqui foram os seguintes, olha só. Em primeiro lugar, o trabalho em si, João de Deus, foi muito bom. Quero parabenizá-los, né? A exemplo aqui também de todos que compõem a mesa. Certo. Nós vimos que o trabalho foi muito bem feito, só que tem alguns pontos que a gente precisa melhorar e no critério técnico você pode observar junto com o grupo para dar uma melhorada no trabalho. Um dos pontos foi esquecer de ter colocado o tempo lá na sinopse, esqueceu. Pelo menos um trabalho escrito que nós podemos observar, acho que os demais também observaram, que não tem um tempo da produção do programa de rádio. Né? Foram 30 minutos no caso. 30 minutos. E isso não foi explícito, não foi colocado na sinopse. Né? Eu acho que isso aí precisa ser colocado para quem for assistir já ter esse acompanhamento. Um outro ponto também, eu sinto falta, João de Deus, de uma sessão que fale especificamente sobre o produto em si, do mercado gospel, né?
e que as pessoas vão encontrar lá no programa. O que de fato as pessoas vão encontrar no programa? A gente encontra um pouco da sinopse, mas há essa seção que está faltando, não é? Eu gostei da posição do presidente da banca, o Felipe Cavalcante, se colocou muito bem. Ele trouxe algumas observações que eu preciso realmente fazer essas anotações e esse conserto no meu relatório dentro do trabalho do rádio documentário, né? Bom, considerações feitas aí pela nossa banca examinadora, né, do projeto do João de Deus, o J. Soares. Está tenso, apreensivo? Como é que está o coração, João? O coração está batendo forte.